Esse capítulo, lembrando a todos, mais uma vez, eu falo, não me canso de falar, esses áudios não devem ser publicados, vocês devem guardar, isso é para estudo de vocês, porque, como eu sempre digo, o que eu falo aqui, as pessoas não estão prontas para isso. Existem muitos religiosos que sabem isso, existem outros que não. Mas mesmo os que sabem não tocam nesses assuntos. Por quê? Porque escandaliza, porque agride. Então, ficaria complicado para o trabalho deles, para aqueles que vivem da religião. Se algum dos senhores pretende viver da religião, pretende ser um sacerdote, não deve nunca tocar nesse tipo de assunto. Isso é importante só para conhecer, para que se possa fazer alguns trabalhos, saber com quem estamos lidando e de que forma devemos trabalhar. Mas não deve ser comentado, porque as pessoas não entenderiam. A maioria das pessoas não entenderiam. Bom, então hoje nós vamos falar um pouco sobre Lilith na tradição judaica e por que ela não está na famosa trindade do oposto, visto que em outras eu não gosto de falar aulas, tá? Em outros áudios nós conversamos a respeito da Trindade Católica, quem são ali Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Então já deixamos bem claro ali quem é Pai, Filho e Espírito Santo. Então agora nós vamos para a Trindade do oposto, para entender por que elas são associadas, né? Aí no próximo áudio eu vou mostrar a associação delas. Então, primeiro vamos falar um pouco sobre a história de Lilith na tradição judaica. Existem outras tradições criadas posteriormente. Não são levadas muito a sério, mas é importante conhecê-las porque todos nós temos a nossa verdade. Já dizia aquele famoso áudio do Cid Moreira, nós devemos escutar a todos, mesmo os insensatos e ignorantes, pois eles também têm a sua verdade. E isso nós devemos respeitar. Por que nós devemos seguir a tradição judaica? Não é que nós devemos seguir, nós temos que ter como regra ela. É dali que sai a primeira informação. Depois são estudos posteriores. E então, estudos posteriores podem haver interpretações. Então é necessário que nós façamos o estudo da tradição judaica para depois conhecermos as outras tradições e vermos o que faz sentido e o que não faz. Nós vamos encontrar coisas muito importantes, coisas escritas e muito inteligentes, colocações maravilhosas e muita bobagem. As bobagens nós vamos separar e vamos ficar com o que é bom. As pessoas não querem, uma das coisas que nós devemos sempre guardar para nós, por exemplo, é que Jeová, Deus Criador, ele entrega Lilith a Samael. Ele entrega Lilith a Samael. Samael, como nós já estudamos, é o senhor das forças do mal, o adversário. Satanás, o diabo. Lúcifer para alguns, que o nome que nós conhecemos, né, na tradição mágica é Samael. A trindade deveria ser Samael, Baal e Lilith. E nós temos Lúcifer, Beelzebu e Astarote. Nós vamos chegar lá do porquê disso, tá? Mas então, finalmente, depois de Lilith ter fugido para o Mar Vermelho e Jeová, vou colocar Jeová aqui para que vocês entendam o que eu estou falando, Jeová manda 3 anjos atrás dela e ela faz um acordo de não voltar, fica por lá. Então existe aquela tradição de escrever Lilith quando nasce uma criança, para que a criança não seja perseguida por Lilith, que foi este o acordo que Lilith fez com os anjos. Então, depois de tudo isso, Jeová
entrega Lilith para Samael, para que eles façam, para que eles casem, digamos assim. Então, a Lilith na verdade, a quarta, segundo a tradição judaica, a Lilith é a quarta esposa do diabo. Existem outras, tá? Mas a mais importante vem a ser Lilith, pois esta foi criada e vinda à Terra para dar origem a um povo, que nós vamos falar em outro trabalho. Então, segundo a tradição judaica, Lilith seria uma figura sedutora. Não existem muitas informações sobre a aparência dela. Existe muito pouca, tá? E segundo essa a tradição judaica, ela seria uma figura muito sedutora de cabelos longos que voa à noite como coruja para atacar os homens sozinhos, que é quando os homens dormem sozinhos. As populações masculinas consideravam ela um demônio capaz de gerar filhos com os homens, e que dali destes atos sexuais é que teriam nascido diversos semideuses. Nós vamos falar também destes semideuses. Não é só na Grécia que existem semideuses. Na tradição judaica não se deixa muito claro isso, mas não é preciso ser muito inteligente para saber que um filho de uma deusa, ou de um demônio, como a tradição coloca, com um ser encarnado aqui, né, neste mundo, um homem, né, seria um semideus ou um semidemônio, se vocês preferem assim. É uma coisa que é importante, que eu acho que é importante falar, é que dentro de cada mulher existe uma Lilith. Dentro de cada mulher existe uma Lilith. E se nós voltarmos às leituras bíblicas da Gênesis, aonde se encontra a Lilith, lá vocês vão encontrar a Lilith claramente, né? Não está escrito o nome dela, mas não é necessário que isso esteja escrito. Nós já falamos a respeito disso, né? É quando Yahvé fala que eles devem frutificar e multiplicar e vos enchei-vos toda a terra, sabe aquela lenda, né? Aquela história? Como seria possível isso se Eva não existia ainda? Quando Deus faz essa declaração, não existia Eva ainda. Então, ali é prova maior de que Lilith já existia. E algumas tradições mágicas colocam, se você colocam o Lilith, e isto está descrito também, tá? Isso também está descrito no Zohar, que Lilith será castigada junto com Samael. Lilith e Samael serão castigados. Isso pela tradição judaica, tá, gente? Vamos deixar bem claro isso. Que Lilith e Samael serão castigados. As outras 3 esposas de Samael não serão castigadas. A única que será castigada junto com Samael é Lilith. Lilith é descrita pela tradição, ali como eu falei, uma mulher de cabelos longos, mas na forma mágica, vamos colocar assim desta forma para que vocês entendam, ela é considerada uma serpente. E, inclusive, quando eu falo que dentro de toda mulher existe uma Lilith, por quê? Porque Deus, o Jeová, Lilith vai embora, vai embora, foge, não aceita a submissão a Adão, vai embora, e Deus
cria então Eva. Lilith havia se rebelado contra os desígnios de Deus. E muito provavelmente existe a crença de que ela foge sai do que ela vai para próximo ao mar, lá onde Moisés vai atravessar, que depois de muito tempo ela habita aquela região, mas que ela ainda, no tempo de Eva, ela ainda estaria no paraíso e ela seria a serpente que convence a Eva a comer o fruto. Eva também não porque a serpente tenha enganado ela, né? Vamos acreditar então que seja Lilith que seja essa serpente, vamos acreditar nisso. Não porque Lilith engana, Lilith fala a verdade para ela, isso é incontestável. Isso é incontestável, só ler a Gênesis é incontestável. A serpente não enganou ninguém, a serpente falou a verdade para Eva. Mas Eva tem tempo de pensar. Ela come o fruto e vai lá e convence o marido. Então, ela também se rebelou contra os desígnios de Deus. Por isso, os magistas consideram que dentro de toda mulher existe uma Lilith a ser despertada. A ser despertada. Por isso que as sacerdotisas de Lilith, toda sacerdotisa de Lilith é considerada filha de Lúcifer, porque elas são adoradoras de uma deusa que é esposa de Samael, o diabo, Lúcifer, seja lá como for que vocês queiram depois representar nos trabalhos de vocês. Estas moças são filhas, as sacerdotisas de Lilith são filhas de Lilith com Lúcifer, ou com Satanás, com Samuel, né? A maioria usa filhas de Lúcifer. E até interessante consultarem aí para ver quem são as filhas de Lúcifer. Mas então, por que Lilith, se ela se está claro na tradição judaica que o próprio Jeová entrega ela para que ela seja a esposa de Lúcifer, de Satanás e Samael, como queiram, por que é que ela não aparece na trindade do oposto? Bom, ela não aparece pelo motivo mais simples e mais absurdo de toda nossa história. O mundo é patriarcal, queiram os senhores ou não. Não existem matriarcas importantes para os doutrinadores religiosos e para os seguidores de rituais mágicos. Vamos retirar alguns exemplos raros, Helena Blavatsky, e morre por aí. Termina por aí. É uma. Você não encontra outra. Ah, mas você podia dizer que a bruxa de Évora... Bom, bruxa de Évora eu já falei mais de 1 milhão de vezes. É a criação da doutrina católica para fazer com que as pessoas se convertam. Não é a história... A bruxa de Évora aparece pela primeira vez na história do bruxo São Cipriano, e o São Cipriano não é um bruxo poderoso, muito pelo contrário. O que mostram nas entrelinhas, é que as pessoas não conseguem ler as entrelinhas, é que o bruxo é um sujeito derrotado. Esse bruxo é derrotado. Tá? Ele é derrotado, ele não consegue fazer uma amarração sequer. Essa é a verdade. Ele não consegue amarrar a princesa que ele quer. Ele é derrotado, ele termina se convertendo por causa disso. Então a história da bruxa de Évora, que está associada ao bruxo São Cipriano, porque era necessário dar uma origem para ele, foi criada pela igreja nos anos, provavelmente aí no século X, talvez, eu não tenho certeza disso, gente. Na época eu fiz um estudo sobre isso, e não só eu, outras pessoas fizeram,
Mas então a gente sabe que é criação para converter as pessoas. Ele é um bruxo derrotado. Tá bom? Então, o que acontece? As tradições mágicas de culto, elas eram sempre, os sacerdotes eram homens. Então era necessário transformar todas as divindades, e isso vem desde Salomão, que foi o primeiro grande mago. Ele foi o primeiro grande mago. A tradição era essa. Ele era judeu, né? Então ele já coloca os homens em primeiro plano e as mulheres nem no segundo não estão. Então, por isso, Astrate, que era a deusa do amor e da sexualidade, e que foi associada, e que era diretamente associada a Lilith, porque Lilith representa isso. E Lilith é a primeira. Todas as outras vêm depois. Todas as outras deusas do amor e da sexualidade vêm depois dela. A primeira é ela, pois ela estava na criação. Então ela é a primeira. Então todas as deusas que surgem depois, que estão associadas ao amor ou sexualidade e liberdade, estão associadas a Lilith. A ideia principal, a base desta divindade é a personificação de Lilith. Então, todas as deusas que estão ligadas ao amor estão ligadas diretamente a Lilith. Astrate foi muito cultuada, então você não vê culto a Lilith, você vê hoje. Você vê hoje. Na antiguidade você não via. Por quê? Porque a figura foi associada a outras deusas. Então, esta deusa, que era Astrate, transforma-se em Astarote, porque não podia ter alguém tão poderoso quanto Astrate, que na verdade nós temos que entender que assim, ó, existem deuses, existem diversos nomes em diversos lugares, em diversas regiões, em diversas épocas. Mas os deuses são um, né? Vamos colocar assim, ó, vamos colocar. Lilith seria Lilith a primeira, porque ela é de origem, né? A origem foi a primeira que nós temos descrito, ela está na Gênesis, inclusive. Então, depois, todas as outras deusas descendem de adoração à personificação, aquela qualidade, aquele tipo. Tá conseguindo me compreender? Ela representa o feminino. E tudo que representa o feminino está ligado a ela. Vocês também verão, mais adiante, que existe um culto a Semíramis, que também é a mesma Lilith, também é a mesma, ela é mãe, porque Lilith também é mãe. Lilith também é mãe e também está ligada a amor e sexualidade. Semíramis também, né? Também está diretamente ligada a isso. Então todas estas deusas nascem e depois existem ramificações, começam a criar mais deusas, mas as primeiras, a importante era a Lilith. Tá? Então dali surgem outras deusas. E poderia estar deusas da Grécia, deusas romanas, deusas do africanismo, todas elas são a personificação de Lilith, com algumas diferenças. Então dividiram, para não ficar uma deusa só, dividiram. Cada uma representa uma coisa, mas o início, a base é a Lilith. Então Lilith deveria estar, por quê? Porque nós temos ali na Trindade Samael, que é Lúcifer, nós temos Beuzebu, que é um dos Baais, que foi escolhido Beuzebu para estar na Trindade, mas poderia estar Baal, e deveria estar Lilith, não está, colocaram Astrate, mas como os primeiros magos também eram patriarcais, também seguiram essa tradição de cultuar Astarote. Mas Astarote é um deus feminino. Astarote é Lilith.
o tipo, por isso que quando a gente fala em Astaroth, a gente só, Astaroth é muito bom, mas ele cobra muito, porque mãe cobra muito. Quando a gente vai fazer um ritual, por exemplo, que eu vou fazer um ritual para amor, por exemplo, muitas vezes uso Astaroth. Eu gostaria de poder trabalhar diretamente com Lilith, mas eu sou homem, não posso. Ah, para quem é mulher é mais fácil. Existe pacto de homem com Lilith? Existe, mas tem que ser aceito. É como fazer um pacto com Lúcifer. Existem algumas pessoas, alguns homens que são aceitos, outros não. Tá? Aí as sacerdotisas, vocês sacerdotisas, se alguma de vocês se fizer sacerdotisa de Lilith, resolver estudar sobre Lilith, vai se preparar para saber se a pessoa pode ou não fazer. Homens, mulheres, todas elas podem. Inclusive, o trabalho mais, a amarração mais forte que existe é feita por esta divindade. Uma mulher fazer um pacto com Lilith. Não existe um trabalho mais forte. Se eu pudesse, eu faria é, sempre. Não usaria outro tipo de trabalho, porque não tem necessidade. Seria uma garantia de uma coisa muito mais tranquila do que qualquer outro tipo de amarração. Tá? Mas como os homens não podem fazer, eu não posso fazer. Homossexuais também não podem, tá? Porque homossexuais nasceram homens. Não a, se, se a tua opção sexual é outra, não importa. Isso não importa. A divindade não vê, não nos vê por nossa opção sexual, nos vê pelo nosso sexo. Quem é homem e para ele está acabado a história. Então, alguns homens conseguem ser aceitos no pacto com Lilith e outros não. Isso independente de opção de opção sexual, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não se sabe exatamente por quê, mas alguns são aceitos, outros não. É sempre feito, o pacto com Lilith sempre é feito por sacerdotisa, não pode ser feito por sacerdote. Vocês vão ver muito por aí sacerdote oferecendo esse tipo de trabalho, porque sabe que é um trabalho extremamente poderoso, não existe uma amarração melhor, mas na verdade é, não tem resposta disso, porque homem não pode fazer pacto o sacerdote não pode negociar esse acordo, tá? Porque o pacto é um acordo e só quem pode negociar são sacerdotisas, são mulheres, tá? Então, gente, eu vou terminar esse áudio por aqui e depois eu vou trazer um áudio para vocês, o próximo áudio que eu vou enviar para vocês é a respeito da associação de Lúcifer, Beelzebub, Astarote e Pai, Filho e Espírito Santo, que nós já explicamos o que é cada um, né, o que é o Espírito Santo, que muita gente não sabe. Então nós vamos mostrar a equivalência de um com o outro. Tá bom, meus amigos? Até o nosso próximo áudio. Tá bom? Encerro por aqui hoje.